Tivemos um problema com a energia e a gente teve que ir lá para outro templo. Ficamos apertados, mas ao mesmo tempo abençoados. E eu comecei a falar sobre experiência vivida por Esther, seu primo Mardoqueu, e a gente vai fechar essa palavra hoje, se Deus assim permitir. Esther capítulo 10, versículo 3. Esther capítulo 10, versículo 3. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Pai, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo acesso que temos à revelação da tua palavra. Que agora nosso espírito, nossa mente, nosso coração seja aberto para que possamos ouvir a tua voz. Deus, repreendemos tudo aquilo que se levanta contra o fluir da tua palavra. Que esse ambiente seja dominado pela tua glória, pela tua unção, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Que tenhamos mãos limpas, coração puro, para estarmos no santuário e para usufruirmos daquilo que o teu trono de graça quer liberar sobre nós nessa manhã, Pai. Desde já aceita a nossa gratidão. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, você pode se assentar. Bem, eu falava na semana passada sobre o início da história de Esther e Mardoqueu. O contexto bíblico nos mostra o rei Xerxes, também conhecido como Assuero, sobre o trono da Pérsia. A Bíblia diz que um determinado dia ele resolve dar um banquete e ele exibe suas conquistas para os seus convidados. No 7º dia, ele decide exibir a sua esposa como sendo um prêmio, como sendo um troféu. Vasti, a rainha, decide então negar o chamado do rei. Assuero manda chamar Vasti e ela diz: eu não vou. Isso gera uma crise política. Os conselheiros de Assuero vão até o rei e dizem para ele: é melhor o senhor punir essa mulher, porque senão isso vira moda. Nossas mulheres vão começar a negar nosso chamado também. É melhor o senhor punir ela. E então, por conta disso, Vasti, a rainha da Pérsia, é destituída. Nesse momento, então, vem um segundo conselho ao rei para abrir um concurso de beleza para eleger a nova rainha de Israel. Paralelo a isso, nós temos a história de Mardoqueu e sua prima, chamada Hadassa, que é mais conhecida por nós como Esther, que é o nome persa que ela passa a adotar. A Bíblia nos mostra que Esther era órfã de pai e de mãe, e Mardoqueu, seu primo, assume a paternidade e a cria. Mardoqueu, a palavra de Deus deixa claro para nós, tinha sido cativo na Babilônia. O povo de Israel, o povo de Judá, havia sofrido uma grande derrota para Nabucodonosor, e esse povo foi levado cativo para a Babilônia e sofreu 70 anos de opressão. Um desses cativos era Mardoqueu. A Bíblia nos diz que quando Ciro, rei persa, vence a Babilônia, domina a Babilônia, ele então libera um decreto para a soltura do povo judeu. Então o povo judeu que estava cativo na Babilônia volta em parte para Israel, uma outra parte permanece na Babilônia, constituiu família ali, entendeu como uma oportunidade de permanecer na Babilônia, e uma outra parte vai para a Pérsia, aonde estava o governo central, aonde o rei era Ciro. Então a gente acredita que Mardoqueu, ele faz essa viagem, ele sai da Babilônia e vai para a Pérsia.
A gente não sabe exatamente em que momento Hadassa ou Ester nasce. A gente não sabe se ela nasce ainda no cativeiro babilônico ou se ela nasce depois dessa migração de Mardoqueu para a Pérsia. O fato é que, como já dissemos, ela perde pai e mãe e seu primo, então, passa a ser o seu tutor, passa a cuidar de Ester. Esse é o contexto. A Bíblia deixa claro para nós, a gente leu esse texto na semana passada, que Ester era uma jovem belíssima. Quando sai um concurso de beleza para eleger a nova rainha, Mardoqueu entende a oportunidade. Ele discerne a oportunidade. Eu quero que você acompanhe meu raciocínio. Deus tem falado ao meu espírito sobre realização de sonhos. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele em alguns momentos trabalha a realização de sonhos de uma maneira espetacular. Ele vem e faz na nossa vida aquilo que a gente jamais imaginou. Na verdade, em alguns momentos nem se trata da realização de um sonho nosso, se trata da concretização de um projeto dele. Sabe, a gente não está preparado, a gente não pensa nada a respeito, simplesmente acontece. Sabe aquela coisa que você diz, nem sei como, só aconteceu. Mas em outros momentos, e talvez na maior parte desses momentos, o que eu percebo é Deus realizando sonhos a partir de sinais que Ele vai liberando sobre a nossa vida. Primeiro, Ele planta em nós um talento. Você nem sabe, mas está lá, plantado pelo Senhor. Existem pessoas que são talentosas. Eu estava falando, sobre roçar um monte. E eu estava falando sobre dom, sobre talento. Existem pessoas que têm esse talento. Não adianta. Você pode botar um cara que é marombeiro, um cara que faz academia, um cara que é fortão, bota ele para roçar, ele não vai roçar. E aí de repente o que vai roçar é um magrinho. Mas tem, sabe, a maneira de segurar na ferramenta, tem a maneira de golpear o capim, tem todo um talento, tem toda uma expertise que foi desenvolvida. Tem pessoas que são excelentes para somar, subtrair, são excelentes para matemática, outras são excelentes na redação. Tem gente que é muito dada à área esportiva. Ontem, eu falei que saí da igreja quase 11 horas, e quando eu cheguei no meu condomínio, normalmente a gente leva uns 25 minutos para chegar em casa. Então você imagina eu chegando em casa por volta de mais 11h30, de repente, uma jovem senhora correndo. Aí o Jonatas na hora disse, vai dormir, senhora. Lógico, não falou para ela, falou ali dentro do carro para a gente. Porque essa conta não fecha, sábado à noite, 11h30 da noite, a senhora está fazendo exercício. O que de repente para mim, para o Jonatas, e olha que ele gosta de academia, é um absurdo, de repente para ela é um prazer. Estava falando aqui da Cristiane, A gente chega de um dia de visitações em Israel, querendo cama. A ideia é essa, tomar banho, jantar e dormir. Não, ela é tomar banho, jantar e correr. Falei, meu Deus do céu. No dia seguinte, a ideia é acordar, tomar banho, tomar café e sair. Ela não, é acordar, tomar café e correr. Um talento. E aí, a partir do momento em que você começa a discernir o talento, você começa a organizar os teus sonhos. E aí você começa a aproveitar as oportunidades. Quem está comigo, diga amém. Foi o que Mardoqueu fez. Ele percebeu que Hadassa, que Ester, era belíssima. E surgiu a possibilidade, uma oportunidade, um concurso de beleza para se tornar a nova rainha da Pérsia. É contigo, vamos embora. Um investimento de 1 ano. A Bíblia diz que todo dia ele passava para dar uma olhada.
Porque não se trata só de acreditar e de romper. Tem que haver um acompanhamento. Existem pessoas que até sonham e até começam a desenvolver, mas não prosseguem. E aí o sonho iniciado é interrompido. Todo dia ele ia lá para ver se estava tudo bem com Esther. Paralelo a isso, a Bíblia diz que Esther cai na graça daqueles que cuidavam das moças que eram candidatas ao trono. Por que ela caiu na graça, pastor? Porque ela era amável. Eu estava conversando também esses dias, né? A gente tirou, porque eu não consigo tirar férias, não adianta. Pastor não tira férias. Pelo menos alguns que eu conheço não tiram. E aí, para eu me organizar e ter um tempinho, eu falei, olha, de segunda a quarta. Então eu venho domingo, aí na segunda eu fujo, aí fico segunda, terça, quarta, aí eu volto na quinta. E foi o que a gente fez essa semana, e eu, se Deus assim permitir, farei essa semana agora que vai entrar. E aí, nesse tempinho descansando, teve um momento, a Denise subiu para dar uma descansada e tal, e eu fiquei com meus filhos. E comecei a conversar com eles. E uma das coisas que eu falei para eles é da importância de sermos amáveis. Falei para eles, a gente tem que lutar para que as pessoas nos vejam como pessoas queridas. Isso abre portas. Sabe, é o bom dia, é o boa tarde, é o boa noite, é um abraço, é parar para ouvir, para conversar, é um pouquinho de paciência. É uma luta constante, sabe por quê? Porque a gente vive num mundo de muito estresse. O normal é a gente não deixar ninguém passar na nossa frente no trânsito. Porque ali atrás não deixaram a gente passar. É até uma surpresa quando alguém buzina e diz, pode ir. Você fica até meio sem graça. Porque o normal é a gente disputar. Mas imagina quando você é amável no trato. Porque há uma diferença entre você amar e ser amado. A gente tem que desenvolver o talento de amar, mas a gente também tem que desenvolver o talento de ser amado. É tão bom quando você conversa com pessoas que riem da tua piada. Não é? É muito ruim quando você para do lado de alguém que você conta uma piada dela. Aí você vai me perguntar, pastor, mas nem toda piada tem graça. Ri do mesmo jeito. Ri. Ri. Isso é ser amável? É. Aí você tem que estabelecer um certo limite, porque quando a pessoa percebe que tu ri de toda piada, ele vai te escolher como público dele. Então você vai ter que ter em algum momento aquela saída pela esquerda, mas na medida do possível ser amável. Quem é que está entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que Esther começa a viver uma facilidade dentro do palácio por conta disso. 6 meses de óleo e depois 6 meses de perfume. Investimento. É fé, é a certeza de que pode conquistar, é investimento naquilo que acredita que vai acontecer. Quem está comigo, diga amém. Olha para o teu irmão, diga, você acredita que Deus pode? Então invista nisso. E eu falava na semana passada, não é só você ter uma autopercepção, não é só você entender o talento, mas você estar atento àquilo que pessoas pensam a teu respeito. Porque às vezes a gente se vê de um jeito diferente do que o jeito que todo mundo nos vê. Aí quando você começa a somar, poxa, hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz no gabinete e ele foi e falou comigo que ele sempre amou tocar, sempre amou cantar e sempre buscou em Deus ter um talento, mas teve uma fase da vida dele que ele estava se sentindo um pouco inseguro, né? E aí ele, numa igreja, conheceu o Eli Soares. E aí ele foi e falou assim, eu estou meio inseguro, eu não sei se eu tenho talento e tal. E ele disse que o Eli falou, canta aí. E ele foi
foi e cantou. E Eli disse para ele: rapaz, tu canta bem, investe nisso. Sabe, essa percepção de querer ouvir pessoas, de saber a opinião não que a gente dependa de um apoio popular, porque tem hora que só você vai acreditar no sonho. Mas eu não estou falando só do sonho, eu estou falando de ferramentas, estou falando de talento, estou falando daquilo que, as pessoas começam a destacar na sua vida. Eu brincava no domingo passado, falando que se o concurso de beleza fosse para mim, não ia dar. De repente assim, vamos abrir um concurso aqui para quem sabe escrever música. Há 25 anos, há 30 anos atrás, eu não entraria. Hoje eu entraria. Mas por quê, pastor? Porque há 30 anos atrás eu nem sabia que eu tinha condição. Só que as coisas foram acontecendo. E aí os sinais, sabe, uma das coisas que eu falo é que enquanto eu perceber Deus fazendo milagres através das nossas canções, eu continuo escrevendo e gravando. Eu posso até perder, eu e Denise, por conta da nossa demanda e tal, um pouco da velocidade que tínhamos para lançamentos e tal, mas uma aqui, uma outra ali, no meio da pandemia o Espírito Santo vem: seja bem-vindo, faz desse lugar o teu lugar. Opa, aí tu vai e escreve aqui. E aí eu sento com ela e essa música gravamos em casa, na sala de casa, todo mundo trancado. Botou o microfone, o fone e gravamos. E os milagres vão acontecendo. São sinais que vão fortalecendo a tua caminhada para alcançar um sonho. Mardoqueu, ele entendia isso. Esther entendia isso. O fato é que a gente chega no clímax, e aí eu entro na mensagem de hoje. A gente chega no ponto alto do livro, que é Esther, de fato sendo instituída rainha da Pérsia. Ela é a escolhida. Se torna a rainha de Assuero. Bem, está tudo certo. Eu fico imaginando Mardoqueu pensando: chegamos lá. Tivemos um sonho, a gente fez o trabalho de casa certinho para saber se tínhamos condição de preencher os requisitos. A gente entrou no concurso, houve um acompanhamento diário, houve graça por parte de Esther, que se tornou uma menina amável, até que a gente alcançou a concretização. Ela se tornou rainha. Está tudo certo. Só que você já deve ter ouvido a frase que alcançar pode até ser difícil, mas permanecer é muito mais. Agora, rainha. E aí? E aí que aparece um personagem novo na história. O tal do Amã. Aparece um cara na história e ele aparece meio que do nada, sabe? Ele já aparece sendo colocado em destaque. Ele já aparece sendo colocado numa posição de exaltação. Ele já aparece sendo colocado num lugar favorável a ele. O rei o coloca nesse lugar. E junto com essa exaltação em relação à função, ao lugar, ao espaço que ocuparia, o texto nos mostra que veio uma ordem do rei. E que ordem é essa, pastor? A ordem é a seguinte: aonde Amã passar, as pessoas vão ter que se curvar e fazer reverência. Bem, se você depois quiser em casa, e fica aqui a minha sugestão, leia o livro de Esther todo. Eu li esse livro mais uma vez na semana retrasada em um dia. Aliás, em poucas horas. Então leia de novo, leia. E lendo, você vai ver que nesse contexto da entrada de Amã na história, Esther já é a rainha e Mardoqueu já é um oficial do palácio. Ele é oficial do palácio porque ele descobre uma trama de morte contra o rei Assuero.
E por conta da delação dele, o rei é livre da morte. Isso faz com que ele consiga um emprego. Então tem uma ordem. Os oficiais vão ter que fazer reverência a Amã. Amã então passa e todo mundo abaixa a cabeça. Mardoqueu não. Mas por que Mardoqueu não? Porque Mardoqueu era hebreu. Mardoqueu vem do cativeiro babilônico. Mardoqueu vem da escola de Daniel. Ele vem da escola de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mardoqueu vem de uma escola que não me interessa a imposição. Eu só me dobro diante de Deus. E isso deixa Amã endemoniado. E aí, para ele não ter dúvida, ele repete a mesma ação de Faraó nos dias de Moisés, a mesma ação de Herodes nos dias de Jesus. Ele quer atingir Mardoqueu, mas para não ter erro, ele então aponta para todo mundo. Faraó, para atingir Moisés, deu uma ordem para todos os meninos morrerem. Herodes, para atingir Jesus, deu uma ordem para todos os meninos morrerem. Agora, Amã, para atingir Mardoqueu, dá uma ordem. Na verdade, ele não tem autoridade para dar a ordem, ele vai até Assuero e consegue persuadi-lo para decretar a morte de todos os judeus. E aí o texto nos mostra que esse decreto é espalhado nas províncias e fica então uma confusão danada. Mardoqueu, ele começa a jogar cinzas sobre a sua cabeça, se veste de um pano de saco, rasga as vestes que ele usava antes. Essa notícia chega em Esther. Esther então manda perguntar o que está acontecendo com meu primo. Por que ele está nessa aflição toda? Mardoqueu então conta para o mensageiro. Diz para ela. Ela não está sabendo do decreto, não? Diz para ela que a gente está sendo ameaçado de morte. E diz para ela que Deus não colocou ela lá no trono só para usufruir das coisas boas do palácio, mas ela é intercessora do povo. Esther, de uma maneira muito equilibrada, diz assim: convoque o povo hebreu a um jejum de 3 dias. Eu quero que todo mundo ore comigo. Porque ela sabia que ela não podia chegar na presença de Assuero. Você conhece a história. Ela sabia que se ela pisasse na presença do rei, sem que o rei a mandasse chamar, ela morreria. Então preciso orar. Precisamos clamar ao Senhor. Sabe, queridos, às vezes a gente peca pela empolgação. A gente peca pela ansiedade. Diante de um problema, a gente se movimenta de uma maneira descoordenada. Calma, respira. O mal desse século é a ansiedade. Calma, vamos orar. E depois da oração, e depois do jejum, agora sim. Agora eu me movimento. Você conhece a história. Sem ser chamada, ela decide entrar na presença do rei. Quando ela entra, eu imagino ela com o melhor vestido, com o melhor perfume, com o melhor penteado, entendendo que a reação do rei dependia da ação dela. E eu queria muito que você guardasse essa chave. A reação do rei depende da sua ação. Ela entendia isso. Ela entra e diz a Bíblia que o rei olha e apaixona. Ele olha e ele diz algo tremendo para ela. Ele diz: me pede o que você quiser, até metade de tudo que eu tenho está à tua disposição. É engraçado, sabe, porque a Bíblia o tempo inteiro aponta para Cristo.
E lá no Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus é herdeiro de Deus e co-herdeiro conosco. É como se Esther estivesse descobrindo a nossa realidade, de que temos direito a acesso à metade de tudo aquilo que é de Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Isso é muito forte. Me pede o que você quiser. Aí eu preciso ganhar tempo. Esther marca um jantar. Ainda dentro desse equilíbrio, esse primeiro jantar é só uma social. Mas o que você quer? Não, vamos marcar um outro para amanhã. Amanhã eu te falo. É como se ela estivesse só afiando a faca. Uma palavra aí para as irmãs, menos para Denise. Afia a faca. Você vai afiando a faca, chega uma hora que ela está afiada e uau! O marido nem sabe de onde veio. E hoje, como a gente vive num mundo de posicionamentos iguais, né? E a mulher está sendo valorizada, ei maridão, afia a faca. As mulheres têm mais dinheiro que os homens. Manda uma afiada também, né? O fato é que chega um momento que ela abre o jogo. Você conhece a história. E você sabe que, paralelo a isso, Amã está viajando na maionese. Por quê, pastor? Porque Amã, ele é convidado para participar de um banquete com a rainha Esther, com o rei Assuero. Ele volta para casa e ele diz assim: você não sabe o que aconteceu, eu acabei de almoçar com a rainha e com o rei. A mulher dele, os amigos dele olharam e disseram: agora é a hora. Pede logo a cabeça desse tal de Mardoqueu. Faz uma forca para ele. Resolve logo essa situação. Todo mundo se prostra, menos ele. Resolve logo isso. De um lado, Deus trabalhando. Do outro, o diabo trabalhando. E eu te pergunto, quem é que vai ganhar? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não se importe se o diabo estiver trabalhando. Diga para o seu irmão: Deus não para de trabalhar. Bem, o resumo você sabe. Exatamente no dia em que Amã decide procurar o rei para pedir a cabeça de Mardoqueu, o rei acorda e decide ler o livro das crônicas. E quando ele lê o livro das crônicas, ele se lembra que lá atrás ele tinha sido livre de uma trama de morte por conta da delação de Mardoqueu. Aí ele está pensando: o que eu faço para exaltar esse homem? Aí chega Amã. Antes de Amã abrir a boca, o rei diz: que bom que você chegou. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou pensando em exaltar uma pessoa. Você tem uma dica? O que eu posso fazer? E aí Amã vai e diz: o senhor podia separar o seu cavalo, separar suas vestes reais, colocar esse homem sentado no seu cavalo, desfilar em praça pública com esse homem e colocar o oficial da sua maior confiança para puxar o cavalo. Adorei a ideia. Vamos fazer isso. Quem é o homem? É Mardoqueu. E você vai puxar o cavalo. Bem, o final de Amã foi morrer na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Porque podem estar trabalhando contra você, Deus continua trabalhando a teu favor. Mas o que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito, eu estava pensando que eu não ia conseguir terminar, mas eu vou terminar. O detalhe que me chama a atenção em toda essa história, talvez você já tenha se atentado a ele,
Talvez não, mas o fato é que eu, sempre que leio, me vejo envolvido. Está na genealogia de Mardoqueu e de Amã. Há um detalhe na árvore genealógica dos dois que pode gerar em nós uma aplicação prática tremenda. Eu vou ler o texto para você entender. Versículo 5 do capítulo 2 do livro de Esther fala sobre Mardoqueu. Sobre Mardoqueu, o texto diz: ora, na cidadela de Susã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Ok? Você vira a página, vai para o capítulo 3 do mesmo livro de Esther, agora versículo 1. E aí a gente vê o que a Bíblia fala acerca de Amã. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes, ou Assuero, honrou a Amã, filho de Aminadata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. O primeiro, o texto diz, era da tribo de Benjamim e era bisneto de Quis. Se você conhece um pouquinho da história de Israel, se você conhece um pouquinho da história bíblica, você vai se lembrar que o benjamita, o descendente de Benjamim, mais famoso de todos os tempos, foi Saul, primeiro rei de Israel. Um rei não escolhido por Deus, um rei escolhido pelos homens. Benjamita, filho de Quis. Está na Bíblia. Anos se passam, a palavra de Deus volta, trazendo a genealogia de Mardoqueu e o conectando a Saul, o conectando ao primeiro rei de Israel. Quando a gente lê o verso 1 do capítulo 3 do livro de Esther, aí então a história é de Amã. E sobre Amã, a Bíblia diz que ele era descendente de Agag. Aí você vai me perguntar, pastor, e quem era Agag? Agag era o rei amalequita. Ou seja, Amã, assim como Esther, não era persa. Esther, hebreia, e Amã, amalequita. O nome Amã provavelmente foi adotado depois que ele vai para a Pérsia. Assim como o nome Esther. Pastor, ele pode ter nascido na Pérsia? Talvez. Mas ainda assim amalequita. Descendente de amalequita. A Pérsia para ele era só um território e não uma nação. A Bíblia deixa claro, descendente de Agag. Pastor, sobre os amalequitas, o que a gente tem de interessante? O que a gente tem de mais interessante é que foram os primeiros a combaterem com Israel depois da saída do Egito. Aproximadamente 430 anos escravizados no Egito. Deus levanta Moisés, as pragas são liberadas, o povo sai. O primeiro exército a combater contra Israel, Amaleque. Aquela batalha muito famosa, muito conhecida. Josué assume o comando à frente do exército e Moisés sobe ao monte para interceder. Arão e Ur sobem com ele e cada um fica de um lado sustentando uma de suas mãos, porque enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Josué e Israel lá embaixo vencia. Quando as mãos de Moisés abaixavam, Josué e o povo de Israel lá embaixo perdia. Peleja.
Israel e Amaleque. O inimigo que marca a trajetória, que marca a história. Anos se passam. Bem, a história de Israel vai nos mostrando. Você tem Moisés, o primeiro líder. Com a morte de Moisés, assume Josué. Com a morte de Josué, o povo de Israel vive aproximadamente 400 anos sem uma liderança definida. É o tempo dos juízes. Aquele período em que o povo se distanciava, Deus permitia um inimigo para oprimir. O povo se arrependia, Deus então levantava do meio do povo um juiz. Esse juiz pelejava, vencia, vinha um tempo de paz, até que o povo voltava a adorar outros deuses. Deus então permitia um novo opressor e esse ciclo ia se repetindo. Aproximadamente 400 anos, juízes. Sansão, Débora, Gideão, vários. O último deles, Samuel. E aí a palavra de Deus diz que o povo começa a clamar: queremos um rei. Os povos à nossa volta têm um rei, queremos um rei. Resolve isso para nós, Samuel. Queremos um rei. E debaixo de pressão, clamor do povo, Saul é ungido rei de Israel. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Assume. Ele assume e vem logo uma peleja. Inauguração do reinado de Saul. Primeiro combate. Quem? Os amalequitas. Samuel chega do lado dele e diz assim: Rei Saul, os amalequitas estão diante de você. Você precisa vencer essa peleja. Mas não é para sobrar ninguém. É para matar todo mundo. Extermina todo mundo. Você conhece a história? Saul foi para a peleja? Foi. Mas matou todo mundo? E o pior de tudo, dentre os que ele preservou, estava Agag. Estava o rei. Você conhece a história? Samuel chega perto dele e diz: por que você desobedeceu? Eu estou ouvindo barulho de animal aí, era para matar tudo. Aí ele diz: não, mas eu preservei porque eu queria sacrificar para Deus. Mentiroso! Será que Deus está preocupado com a ofertinha? Você acha que Deus está preocupado com o sacrifício? Não é melhor o obedecer do que o sacrificar? Hoje, eita, Deus te tira do trono. Essa história me mostra a preservação daquilo que não tem que ser preservado. Essa história me mostra a destituição de autoridade por conta de negociação errada. Anos se passam. E agora? E agora que Agag continua apontando o dedo para a tribo de Benjamim. Anos se passam. Amã, descendente de Agag, tem que se prostrar diante de mim. Oh, filho de Benjamim, parente de Saul, bisneto de Quis, se ajoelha aqui diante de mim. São repetições, brechas dadas, dedos apontados. É como se o diabo olhasse e dissesse assim: eu conheço tua história, eu sei de onde você veio, agora você vai vir de nariz em pé, dizendo que eu ando da plenitude, sai fora. Não. Quer chegar aqui cantando de galo, porque o pastor falou. Quem é o pastor? Porque se diz crente, não estou nem aí para isso. Olha para a história. Teve a chance de me matar e me preservou. Agora
vai ter que me aturar. O que eu estou falando gera um peso. Porque eu não tenho a menor dúvida de que existem pessoas debaixo dessa intimidação. Olha para você, olha para o seu pai, olha para onde você saiu, olha para a educação que você teve, vai querer cantar de galo aqui? Só que meditando na palavra do Senhor, veio ao meu espírito uma revelação. Segura na mão do seu irmão e diga para ele: aonde Saul vacilou, Mardoqueu vai se levantar. Oh, meu pai. Louvado seja o nome do Senhor, aonde uma brecha foi aberta pelo seu pai, pelo seu avô, Deus vai te colocar para fechar e para estabelecer uma nova estação. Deus quebra agora toda repetição maligna. Meu avô morreu disso, meu pai morreu disso, vou morrer. Não! Minha avó foi isso, minha mãe foi aquilo, eu vou ser. Não! Segura na mão do seu irmão, diga: Deus está começando uma nova história agora! E eu amo a palavra do Senhor, porque ela não faz questão de esconder nada. Está exposto, está explícito. O descendente do derrotado Saul vence o descendente do vencedor Agag. Que isso, pastor? No lugar da derrota, Deus tem dupla honra. Porque todo mundo dá glória a Deus, todo mundo vibra quando pensa que Amã morreu na forca que era para Mardoqueu, ok. Todo mundo dá glória a Deus, todo mundo vibra quando vê toda a construção desse enredo, no momento exato em que Amã pedia a cabeça de Mardoqueu, o rei manda Amã honrar Mardoqueu. Mas eu preciso te alimentar com essa outra informação. Não se trata só da história que está desenrolando agora. Sabe por quê? Porque Deus te conhece antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus está entrando e consertando coisas que são arrastadas há décadas. Deus está me falando sobre a vitória em cima de potestades territoriais que decidiram determinar que o bairro que você mora é um bairro miserável, que decidiram determinar que a cidade que você mora é uma cidade violenta. É isso que é divulgado, é isso que é propagado. Quem pensa no lugar, pensa em miséria. Quem pensa no lugar, pensa em violência. Quem pensa no lugar, pensa em impossibilidade. Deus está levantando uma geração de Mardoqueu para bater de frente com essa potestade e declarar: chega! Chega! Eu sinto a autoridade de Deus nessa palavra. Quem é você? Bisneto de Quis. E aí eu fecho citando um dos versículos que eu mais amo da palavra do Senhor. O contexto do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João nos mostra judeus, religiosos, fariseus julgando a Jesus, se achando superiores. Jesus, com calma, de maneira cirúrgica,
vai ministrando. Aí ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E os religiosos, os poderosos, os bambambãs, olham e dizem para Jesus: nós seremos livres de quê? Afinal de contas, nós somos filhos de Abraão. Afinal de contas, meu pai tem dinheiro. Afinal de contas, eu sou crente. Eu sou da Igreja Batista Nova Jerusalém. Uma vez me mandaram um vídeo de uma irmã, e ela estava indo numa outra igreja. E nessa outra igreja o pastor gasta mais tempo entregando revelação do que pregando. O fato é que aí ele foi falar com ela para entregar uma profecia lá para ela. Aí ele começou: você é crente? Sou. Você é de que igreja? Ela disse: sou da Igreja Batista Nova Jerusalém. Aí o pastor: conheço não. Aí ela falou assim: pastor Samuel? Aí ele: conheço não. Eu fico imaginando aquela irmã dando uma murchada, sabe? Se eu estivesse do lado dela, quem sou eu? Você está se garantindo em mim. Versículo 58 do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus olha para aqueles judeus e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Segura na mão do seu irmão, da sua irmã, diga: não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o Rio de Janeiro, não é o Brasil, não é o dinheiro que você tem na conta, não é o teu salário, não é o teu patrão. Quem garante a realização do teu sonho é o eu sou, o teu pai, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, é o eterno. Fica de pé, olha no fundo do olho do teu irmão e diga para ele: ninguém vai te intimidar. Pastor, mas estou sem dinheiro. Deus está com você. Pastor, fui mandado embora do emprego. Deus está com você. Pastor, minha família está em crise. Deus está com você. Estou doente. Deus está com você. Não tenho pai, não tenho mãe. Deus está. Deserto. Deus está com você. Está calor, Deus está com você. Não consigo respirar, Deus está com você. As tribulações desse tempo presente não se podem comparar com a glória de Deus que em nós há de ser revelada. Essa leve, momentânea tribulação vai gerar na sua vida um grande peso de glória. Foco na glória, a glória é maior. Aguenta firme, Deus não perdeu o controle. Queria que você desse a mão ao seu irmão do seu lado. Eu queria que você juntasse no corredor também. Vamos estar todos ligados agora. Eu vou te pedir pelo menos 1 minuto de clamor, de oração. Às vezes um irmãozinho, uma irmãzinha bate na porta do meu gabinete, diz assim: pastor, só pode fazer uma oração de poder. Eu fico me perguntando: mas qual é a oração que tem poder e qual é a que não tem? Forçando um pouco, sabe, minha mente, eu até compreendo. O que ela estava querendo dizer é aquela oração com fé, aquela oração com entrega total, porque às vezes realmente o dia a dia nos faz orar da boca para fora. O dia a dia nos faz orar de maneira religiosa. Até a minha 4ª série eu estudei
com uma professora que era muito católica, muito católica. E ela não começava a aula sem rezar o Pai Nosso e o Ave Maria. Se eu fui 2 vezes a uma igreja católica, foi muito. Tem uma lembrança muito remota de repente, ir no aniversário de alguém, em alguma situação, mas se eu fui 2 vezes, foi muito. Mas se você me pedir para rezar a Ave Maria agora, eu rezo para você. Porque todo dia eu ouvia: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jesus é minha mãe. Eu ouvia tudo, todo dia, todo dia. E havia um certo constrangimento, sabe? Porque se você não rezasse junto, você era meio que julgado. Então não estava nem aí. Ave Maria, cheia de graça. Vira casaca total. No final tinha aquele negócio, geral fazia e tal. No primeiro momento eu ficava enrolando, mas depois eu falei: todo mundo está fazendo, eu vou fazer, pô. Só dava ruim quando era aquele aqui assim. Aquele ali, os caras falavam rápido. Aí eu vi, já era. Isso aqui eu não consegui entender de jeito nenhum. Tem um que é rápido, né? Esse eu não consigo. Só que o que me impressionava, e isso independe da religião, independe da igreja. Por um acaso estamos falando de igreja católica, mas aqui no nosso meio acontece. O que mais me impressionava era depois. Amém. Já está xingando palavrão. Depois já estava. Parece que era uma contagem regressiva para a bagunça. Era quase que assim: 10, 9, 8, 7. Quando acaba, amém. Aquilo já me incomodava. E um dia aqui na igreja e tal, no culto, eu ouvi uma palavra sobre isso, sobre desencargo de consciência, sobre aquilo que a gente fala e nem para pensar. Aquilo que a gente pede, mas na verdade nem está reparando. Então, se existe uma oração de poder, é a oração de entendimento. Se existe uma oração de poder, é aquela oração que você... Calma aí. Deixa eu parar. E deixa eu orar. E essa é a proposta. Para nesse momento... você orar com seu irmão dessa maneira. Às vezes, quando eu estou orando, quando o pastor Helder está orando, quando um pastor está orando aqui e a gente acompanha a oração, irmão, o nosso pensamento voa. O pastor está aqui concentrado. Mas eu já estou pensando no jogo, estou pensando que eu deixei comida fora da geladeira, estou pensando no meu filho, que não sei o que, daqui a pouco eu volto para a oração, daqui a pouco eu me perco de novo, porque a mente, sabe? Às vezes quando a gente deita para dormir, a gente vai, vou orar antes, você começa orando: Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado porque não faltou pão, não faltou a água, obrigado pelo pé de laranja. Aí daqui a pouco tu para: não tem nada a ver com o pé de laranja, o que eu estou falando, Senhor? Aí tu volta a oração, e aí depois da terceira voada que tu dá, você diz assim: Senhor, tu sabes, e vai dormir. Bombardeio na nossa mente, a gente não concentra. Pode ser 1 minuto? Pode ser 1 minuto? Olha para o teu irmão e diga assim: essa oração pode mudar a sua história. Então fecha teus olhos, levanta a sua voz e ore ao Senhor.